Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Irã. E como prometido, né, segunda-feira, prometi para terça e de terça prometi para hoje, estamos aqui com mais uma videoaula. Hoje com as disciplinas de História e de Geografia. E invertendo aí, né? Mas vamos dar início primeiro com História e Geografia. E como vocês sabem, amanhã a gente vai ter uma aula aí legal de ensino religioso e filosofia. Ok, turma? Vamos lá começar? Pessoal, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, livro Trilhas, ok? Segundo módulo, e abram lá na matéria de História, na página 240 até a página 243. Como vocês sabem, nós estávamos falando sobre os meios de transporte, né, no nosso último vídeo, terrestre, aquático, aéreo. Hoje nós vamos continuar com esse tema. Porém, pessoal, são os meios de transporte no passado, ok, turma? O que são os meios de transporte no passado? Como ocorreu essa questão de a transformação dos meios de transporte até os dias atuais? Qual foi a primeira moto? Qual foi a primeira bicicleta? Qual foi o primeiro carro? Qual foi a primeira carroça? Como ocorreu? Que ano foi? Ah, professor, isso não me influencia. Influencia sim, torna você conhecedor do nosso passado. Como eu digo, é sempre importante sabermos um pouquinho do passado para podermos fazer uma coisa certa e bonita no presente para melhorar o nosso futuro, correto? Pessoal, lá na página 240 diz assim: muitos meios de transporte que utilizamos atualmente não existem há cerca de 100 anos. Correto. No Brasil, naquela época, as pessoas utilizavam outras maneiras de se locomover. É isso que nós vamos conhecer agora, pessoal. Como foi dito lá na introdução, diz assim, ó: muitos meios de transportes que utilizamos atualmente não existem há cerca de 100 anos. No Brasil, naquela época, as pessoas utilizavam outros meios de se locomover. Nós vamos falar, eu vou ter aqui um esboço, que é aquele mesmo que tem no livro de vocês, ok? O ano aqui do lado e o que foi criado, o meio de transporte, ok? Vamos lá. Na primeira imagem, como vocês podem ver, aí tem um rapaz, uma charrete, na verdade, né? Vamos lá iniciar essa leitura aí? Há cerca de 100 anos, os animais eram muito utilizados no transporte pessoal e de mercadorias, como é o caso das charretes. Na imagem, charrete com charrete de cerca de 1920. Beleza, pessoal? Olha só, como vocês observaram, já rolou aí a historinha da charrete, né? Que eles utilizavam o auxílio dos animais, entendeu? Eles usavam a força dos animais, preparavam todo o equipamento para unir a charrete com o animal, entendeu? Para poder fazer a locomoção aí, tanto pessoal quanto de mercadorias. Próximo aí do lado. Os primeiros bondes eram puxados por animais e carregavam várias pessoas. Esse foi um dos primeiros tipos de transporte coletivo no país acima. Bonde puxado por animais, 1905. Como vocês podem observar, pessoal, o primeiro bonde também era o mesmo processo. Carregavam mais pessoas, a estrutura era maior, correto? E eram mais animais. Como você pode observar na imagem, tem mais de um animal. Ou seja, a força era duplicada pela quantia, né, de pessoas e pelo tamanho do automóvel, do transporte, que era o bonde. Logo depois, já se dispersaram um pouco dos animais, preste atenção. Em 1892, a cidade do Rio de Janeiro foi instalada o primeiro bonde movido a eletricidade no Brasil. Os bondes elétricos eram mais rápidos e eficientes do que os bondes puxados por animais. Na imagem, bonde elétrico em 1933. Turma, como eu falei, a partir de certa data já se dispersaram os animais e começou a haver a utilização de energia elétrica, ou seja, facilitava o meio de transporte pela questão da velocidade, ou seja, ele se tornava mais rápido, mais eficaz, ok?
Próxima imagem, turma, como vocês podem ver ainda, a quarta e última imagem da página 240 diz assim: por volta de 1900, a bicicleta já era usada como meio de transporte no Brasil. Os primeiros modelos eram bem diferentes, claro, dos atuais e fabricados fora do país, o que tornava seu custo alto. Acima nessa imagem vocês podem ver uma bicicleta de cerca de 1905 usada no Brasil. Pessoal, olha que interessante como é essa questão de ser fabricado em outro local e vendido com um preço absurdo na nossa região. Era isso que acontecia antigamente. As bicicletas eram mais diferentes do que as que nós conhecemos hoje. Isso é óbvio, houve também uma linda transformação aí. E para facilitar, claro. Porém, elas eram construídas fora do país e quando chegavam aqui eram vendidas por outros valores, outros preços. Ok, turma? Passando para mais umas imagens aí, ó. A gente já vai agora para a página 241, que diz assim, ó. Na década de 1890, chegou ao Brasil um dos primeiros tipos de automóvel. Porém, somente a partir dos anos de 1930 é que esses veículos passaram a circular em maior quantidade nas ruas brasileiras, assim como o automóvel de 1912. Pessoal, a partir de todo esse processo aí que nós chegamos na metade, já surgiu o primeiro automóvel aqui no Brasil. Porém, depois de um certo tempo, foi que começou a ser expandido também essa questão do automóvel para as demais pessoas. Relerei novamente aqui para vocês. Na década de 1890, chegou ao Brasil um dos primeiros tipos de automóveis. 1890 foi a chegada. Não vamos confundir. Porém, somente a partir dos anos de 1930 é que esses veículos passaram a circular em maior quantidade nas ruas brasileiras. Entenderam? Passou-se um bom tempo para poder uma maior quantidade de veículos circularem na nossa população brasileira. Próxima imagem, turma. Assim como os bondes, os ônibus também realizavam transporte coletivo de passageiro. Os primeiros modelos começaram a circular no Brasil na década de 1900 e podiam transportar cerca de 8 pessoas. Na imagem, o ônibus mais recente de 1958. Na época da chegada dos ônibus, já é como se fosse uma evolução do bondinho elétrico, né? Eles podiam transportar apenas 8 pessoas. Olha só que curiosidade, não é verdade? Já era uma grande quantia na época, 8 pessoas. Porém, hoje já transportam 40, 50, 60 pessoas, não é verdade? Próxima. No decorrer dos anos, novos modelos de automóveis foram lançados. Esse meio de transporte passou a circular em maior número no Brasil a partir da década de 1950, como é o caso do modelo Sincan, da imagem acima. Pessoal, a partir de um tempo, conforme vocês sabem, sempre vai havendo evoluções. Para quê? Para melhorar e facilitar o nosso cotidiano. Foi o mesmo processo com os meios de transporte em relação ao automóvel carro. Ou seja, como vocês viram, da charrete até chegar no carro, houve um bom tempo aí. Mas chegou, não é verdade? E, relerei aqui novamente para vocês, no decorrer dos anos, esses novos modelos, eles foram lançados. Esse meio de transporte passou a circular em maior número no Brasil a partir da década de 1950. É o mesmo processo do primeiro automóvel lá, que eu falei do ano de 1912, que, com o passar dos anos, ele teve a chegada, mas demorou um pouquinho para poder ter maior circulação no dia a dia, ok? E por final aqui, pessoal, a primeira ferrovia. Olha também como é interessante vocês saberem. Acompanhe aí no livro de vocês. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854. E ligava a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis. A imagem acima mostra a locomotiva baronesa que puxou o primeiro trem no Brasil. Turma, como vocês podem ver, era de uma cidade até a outra, ou seja, do Rio de Janeiro a Petrópolis. Beleza, turma? Vocês viram que ele fazia apenas esse circuito. Hoje, com mais evolução ocorreu, aqui tem apenas uma parte de tudo isso. Nós estamos falando do passado, entendeu? Atualmente já bem evoluído, bem mais informatizado, tem muitas coisas dentro de um
um carro, tem muitas coisas que uma bicicleta pode também apresentar, um trem, não é verdade? E isso, pessoal, é utilizado de forma bem benevolente, claro. Porém, nós estamos nos referindo a conhecer hoje os primeiros meios de transporte, como ocorreu lá do início até esses dias do passado. Ok, turma? Como vocês sabem, ainda na página 241 já começa uma pergunta aí, ó. Quais os meios de transporte apresentados são coletivos? Vocês já sabem que são coletivos, não é, pessoal? Então, respondam aí. Coloque as imagens a seguir na ordem correta, de acordo com o desenvolvimento do automóvel. Turma, essa daqui é muito fácil. Você vai botar na ordem correta aqui, ó. Qual foi o primeiro e qual foi o último a ser lançado. Escreva as primeiras letras do desenho para descobrir o nome dos transportes. Também é fácil. Terceira, leia o relato a seguir e responda as questões. Você vai fazer essa leitura aqui. Posso ler aqui para vocês agora. Lembra que todos os meios de transporte eram puxados por cavalos. Cavalos também puxavam o bonde, que rolavam sobre os trilhos. Vive a instalação de bonde elétrico. Vivi a instalação de bonde elétrico. Não eram mais cavalos que o faziam mover-se. Embora rolasse sobre os mesmos trilhos, mas alguns fios no ar e um condutor na frente. Qual o meio de transporte citado no relato? Automóvel, bonde ou ônibus? B. O relato trata sobre qual transformação desse meio de transporte? Respondam também da forma que se pede. Faça um desenho para ilustrar o relato acima. Esse é muito fácil. Bom, turma, como prometido, é até a página 243. Agora, nós vamos passar para a geografia. Continuando aí no livro de vocês, a gente vai dar início à nossa aula de geografia com o tema o trabalho e as atividades econômicas. Eu já dei uma aula dessa aqui. Porém, se o livro está pedindo e está no cronograma, vamos lá novamente, correto? Vocês vão até a página 275. O trabalho e as atividades econômicas. Logo você se vê uma introdução antes de começar as imagens, não é verdade? Que diz assim, ó. Os alimentos e os outros produtos que utilizamos em nosso dia a dia resultam do trabalho desenvolvido por muitas pessoas, por meio da prática e de diferentes atividades econômicas. O que quer dizer essa introdução? Pessoal, vamos lá novamente. A zona rural, por exemplo, existem as fazendas que cultivam milho, arroz, algodão, não é verdade? Pois é, até esse milho, esse arroz ou esse algodão chegar às minhas mãos, às nossas mãos, às suas mãos, até ele chegar no nosso prato de comida, né? Ou nos acessórios que a gente precisa para usar o algodão, dentre outras coisas mais, ele passa por um grande processo que envolve o quê? Resulta no trabalho e desenvolvimento de muitas pessoas, correto? Vamos lá, pessoal. Como vocês podem ver, eu já botei uns exemplos aqui. Nós temos a agricultura, pecuária, extrativismo, que pode ser extrativismo mineral ou vegetal, indústria, proteção, prestação de serviços e comércio. Nós vamos dar início com a agricultura. Mesmo processo, eu vou lendo, a gente dá uma pausa, explica e continua, ok? A agricultura é a atividade econômica realizada sobretudo em propriedades rurais, foi como eu expliquei agora, como sítios, chácaras e fazendas. Por meio delas são obtidos vários produtos fundamentais à nossa alimentação diária, como frutas, legumes e verduras. Nessa fotografia ao lado, vocês estão vendo a colheita da hortaliça. Como eu falei, pessoal, vai ter o processo de plantar, o processo de colher, o processo de higienização, vender às fábricas vão fazer a separação correta, separar o que pode ser vendido, o que não pode, fazer toda a embalagem para poder ir para o supermercado, nós irmos ao supermercado comprar até chegar na nossa casa. Isso se eu não esqueci mais de alguns detalhes aí. A atividade da pecuária. A atividade da pecuária a atividade da pecuária é predominante, desenvolvida no espaço rural,
Mesmo processo também, pessoal. O trabalho com a pecuária consiste na criação de animais para a obtenção de diversos produtos. Entre os principais podemos citar alimentos como carne, leite, ovos, além de couro e de lã, utilizado para a confecção de roupas, bolsas, calçados. Nessa fotografia aí, na segunda fotografia que vocês podem ver ao lado, está aparecendo o quê? A vacinação. Existe todo um processo aí também, pessoal. Vocês podem ver que o rapaz está vacinando o gado, não é correto? Esse gado, ele é utilizado o quê? Para a produção de leite, ou para abate, para vender sua carne, não é verdade? Ou para... Ou pode ser também para... as questões das aves também, na verdade, a questão dos suínos também não se resume apenas ao gado, não é verdade? Próxima, pessoal, o extrativismo, a atividade econômica do extrativismo. Consiste na retirada de alguns tipos de materiais diferentes da natureza, como madeira, folha e frutos coletados nas florestas. Ouro e pedras preciosas extraídas do subsolo, peixes obtidos por meio de pescas e rios e mares. A fotografia aqui do lado, pessoal, vocês podem ver uma atividade pesqueira, ou seja, vocês estão vendo a forma de extrativismo da pescaria, beleza? Porém, também pode haver o extrativismo mineral, né? E o vegetal. O vegetal são aqueles que a gente tira da floresta, tal qual seria plantas, árvores, madeira e por aí sucessivamente. Mineral, aqueles que nós tiramos do subsolo, como pedras preciosas, ouro, cobre, não é verdade? É isso aí, turma. Dando continuidade, saindo agora da página 275, vamos para 276. Nós temos aqui, pessoal, também um meio de trabalho, por meio de atividades econômicas por meio de indústria, ok? Diferentes tipos de matérias-primas são transformadas em diversos produtos. A indústria de calçado, por exemplo, utiliza o couro como principal matéria-prima para a fabricação de sapatos, bolsas e cintos. Já na indústria de laticínios, o leite é utilizado como principal matéria-prima para a produção de queijo, iogurte, entre outros produtos. A fotografia ao lado representa uma indústria de calçados. Indústrias, pessoal. Como vocês podem ver, o mesmo processo. Tudo se encaixa nessa introdução, que nesse processo envolve o quê? Envolve o trabalho desenvolvido por muitas pessoas. Turma, eles precisam do quê? Do couro para poder fazer as bolsas, para poder fazer os cintos, não é verdade? Isso aí. Ou como o exemplo do leite, que é derivado para poder fazer o queijo, o iogurte. Ok, turma? Próxima imagem. Olha aí, prestação de serviços. Essa também é essencial e fundamental para sabermos. A atividade da prestação de serviços é realizada tanto no espaço rural, óbvio, quanto no espaço urbano. Ela desenvolve trabalhos de diferentes profissionais, como médicos, advogados, professores, dentistas, motoristas, veterinários, etc. Vários tipos de profissão. Esses tipos de profissão são prestação de serviços. A fotografia ao lado mostra uma consultoria odontológica. Turma, prestação de serviço é o quê? Você presta algum serviço a alguém, óbvio, em troca de uma remuneração, ou seja, um pagamento, ou então pode ser serviço prestativo mesmo, entendeu, turma? Porém, nós estamos nos referindo aqui a vários tipos de professores, como professor, um médico, né, um dentista, um motorista, tudo isso é prestação de serviços. E, não menos importante, o comércio. A atividade do comércio consiste na compra e venda de diferentes produtos. Por meio do comércio podemos adquirir produtos que variam diretamente do espaço rural e, em geral, frutas, verduras ou que passaram por algum tipo de transformações na indústria, como açúcar, farinha de trigo, óleo, soja, etc. A fotografia ao lado mostra um supermercado. Supermercado é aquele que abraça todo tipo de material, tanto aqueles que vêm diretamente da zona rural para o comércio, quanto aqueles que passam por transformações em indústrias, tal qual seria, como explica aí, o açúcar, o trigo, que precisa passar por uma transformação para poder chegar até as nossas mãos. Beleza, pessoal?
Atividade da página 277 até a 278. Turma, vocês vão apenas preencher. A primeira diz assim, complete a frase abaixo com os nomes das atividades econômicas correspondentes e em seguida encontre-os no diagrama. Vocês vão procurar aqui no diagrama embaixo e responder da forma que se pede, preenchendo as lacunas. A 2. Observe a imagem abaixo e escreva o nome da atividade econômica representada em cada uma delas. Dê exemplos de como essa atividade econômica está inserida no seu dia a dia. Vocês vão dar o nome do que está acontecendo, ok? E dar exemplo, ou seja, uma resposta pessoal do aluno aí. Beleza? E apenas essas duas, com opções. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de Geografia para a turma do terceiro ano e primeiro de História, perdão, da página 240 a 243. Qualquer dúvida você pode estar olhando aqui embaixo na descrição, que vai dar todos os dados sobre essa aula. Aula de Geografia da página 275 a 278. E como informado, vocês sabem que amanhã a gente tem aula de Filosofia e de Ensino Religioso para todos vocês, ok, pessoal? Um grande beijo, um abraço e até mais!